Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma conversa de mercado com a Brain. Eu sou Márcio Norberto e o assunto de hoje é Masterplan. E para contar tudo para a gente o que é Masterplan, as suas funcionalidades, eu tenho aqui ao meu lado, né, o nosso convidado super especial, Marcelo Gonçalves. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Márcio. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para a gente poder bater um papo sobre esse tema tão legal, que eu gosto tanto. Obrigado por estar aqui. O Marcelo Gonçalves é sócio e consultor aqui na Brain. Marcelo, eu sempre gosto de lembrar para a nossa audiência aqui do canal que esse espaço aqui é justamente para trazer atualidades, falar de tendências de mercado, né? O que está acontecendo de mais novo no mercado imobiliário. É isso mesmo, né, Marcelo? Isso, eu acho que essa é a função principal, a gente trazer um conteúdo que consiga, primeiro, ilustrar e também explicar algumas funcionalidades que nós temos do nosso mercado, né? O mercado imobiliário, ele tem muitas peculiaridades, né? Nós tivemos um período de grande crescimento durante a pandemia, então é importante a gente poder conversar e falar sobre esses temas que com certeza vão conseguir chegar aí na audiência de maneira bem espalhada pelo país inteiro. Maravilha. Então, para começar, né, o tema de hoje é Masterplan, o assunto de hoje é Masterplan. Quando a gente pensa em Masterplan, pelo menos vem assim de imediato à cabeça a ideia de planejamento, né? E pensar também mais especificamente em planejamento urbano. É essa linha mesmo que o Masterplan dá conta de organizar? É nesse caminho que a gente pode pensar o Masterplan? Perfeito, Márcio. O caminho é esse mesmo. Masterplan, gente, é um nome utilizado principalmente para uma funcionalidade do arquiteto urbanista, né? As pessoas que detêm grandes áreas, elas chamam o arquiteto urbanista para fazer um masterplan. O que é o masterplan? É o desenvolvimento de um projeto que vai englobar vários segmentos, né? O masterplan pode ter um nome mais moderno, como um bairro planejado, uma smart city, né? Tudo isso vai depender de planejamento, Márcio. Então, o masterplan vai ser esse nome dado técnico para poder se alcançar esse trabalho, determinando vários segmentos possíveis, né? Quando a gente olha o masterplan no viés, por exemplo, de inteligência imobiliária, a gente olha ele muito mais mercadologicamente. No Brasil, Márcio, nós temos um processo diferenciado até de outros países. O desenvolvimento imobiliário, ele ocorre pela iniciativa privada. Então, como que funciona numa cidade? Tem um plano diretor, que são as diretrizes da prefeitura, do planejamento em nível de expansão territorial daquela localidade, e esse plano diretor, junto com o parcelamento e uso do solo, vai determinar as ocupações, as maneiras que serão ocupadas os terrenos, as localidades, inclusive a expansão territorial do município. Porque o município ele vai ter área, a maioria dos municípios tem área urbana e área não urbana, né, que está ainda mais afastado, que ainda não tem nem cobrança de IPTU, né, tem mais relação quanto à área rural ainda. Então, quando você tem essa expansão territorial, o proprietário da área ele vai chamar um arquiteto urbanista que vai se basear no potencial e nessas demarcações, vamos chamar assim, da prefeitura, para poder verificar o que ele pode fazer ali. E aí entra a inteligência imobiliária, trazendo isso para o mercadológico. Uma brincadeira seria mais ou menos combinar com os russos o que a gente vai construir naquele lugar, né? Então, essa é a parte importante, é a gente estudar os segmentos, as possibilidades, os vértices de crescimento da região, para poder direcionar quais serão os produtos que serão desenvolvidos através de um masterplan. O masterplan é um estudo de mercado com vários segmentos. A gente fala de estudo de mercado e a gente fala normalmente do residencial. A gente vai e analisa o residencial. Ah, não, eu quero um estudo de mercado para uma vocação de varejo. Eu quero um ponto de varejo, quero fazer um açougue aqui, né? Então aí você vai analisar aquele ponto de varejo para a pessoa que está contratando esse estudo mercadológico. Quando a gente fala de masterplan, não, a gente está olhando de maneira muito mais ampla
áreas muito maiores, para saber qual que é a possibilidade, onde vai ter uma avenida de comércio, onde vai estar o residencial horizontal, onde vai estar o vertical, onde eu posso colocar uma escola, né, um hospital. Então, conseguir congregar isso e ver os vértices de crescimento através de um estudo de mercado que se chama Masterplan. Marcelo, pelo que você estava dizendo, o Masterplan ele consegue definir vários aspectos dentro do planejamento urbano de uma cidade, né? Por exemplo, pensar que vias que vão ser construídas, áreas de preservação, inclusive, espaços públicos, né, dentro da cidade, mobilidade urbana também, o Masterplan consegue contemplar aí dentro do estudo, não é isso? A gente flerta, então, com a ideia de cidades inteligentes também, quando está falando de Masterplan, seria isso? Márcio, é exatamente isso. Eu acho que cada vez mais nós estamos, principalmente a parte técnica, os arquitetos, urbanistas, as pessoas envolvidas nos planejamentos, nas cidades planejadas, nos bairros planejados. Quando a gente fala de Smart City, parece algo muito complexo, cheio de tecnologia e inovação. Ele tem o seu vértice de tecnologia e inovação, mas o princípio, o objetivo é de comunidade, né? O que precisa-se não é mais fazer paliteiro de poste, né? A gente brinca da história do paliteiro de poste, que ia fazer um loteamento, fazia paliteiro de poste e aí achava que aquilo ali era um lugar para se morar. Não, a gente tem que trazer esse princípio da comunidade. E a comunidade está totalmente integrada ao princípio de você ter o novo urbanismo, que de novo não tem nada, a gente já está falando isso há muitos anos. Mas o que ele faz? Ele faz você morar em um hub. Um hub significa você viver num lugar só. O que é viver? Eu moro, trabalho, compro, me divirto num lugar mais próximo, que eu não tenha grandes deslocamentos modais, né? Que eu não precise me transportar de um eixo a outro da cidade. Então, isso é uma Smart City, isso é um pensamento de uma cidade inteligente. É uma cidade que eu possa ter um sistema de iluminação mais preparado para as nossas necessidades, né, que realmente facilite e traga economia de energia. Então, tudo isso a gente vem percebendo que os desenvolvedores a cada dia se aprimoram. Isso é muito interessante. E nesse aprimoramento veio também essa necessidade de você entender mercadologicamente o que pode acontecer. Porque o desenvolvimento urbano e o parcelamento de solo, ele tem dentro do plano diretor vários itens. E um deles são os vazios urbanos que acontecem. Então, às vezes a cidade faz um contorno em volta de uma região e uma região fica vazia. Poxa, aquela região ali, ela tem uma facilidade de ser ocupada. Então vamos aproveitar, vamos utilizar essa região para quê? Vamos analisar, né? Então você tem no país grandes nomes da arquitetura urbanística, né? Então esses grandes nomes trouxeram sim grandes referências de urbanismo, né? Se nós pegarmos os últimos 2 anos, um pouco mais de 2 anos, durante a pandemia, nasceram projetos urbanísticos muito inteligentes de Masterplan, na qual você pode agregar que a pessoa more num apartamento, ao mesmo tempo tem uma parte comercial de varejo próxima, tem até um mercado municipal que consiga integrar a uma praça. Então tudo isso é uma forma de você conseguir agregar a comunidade, né? O princípio básico do urbanismo é você conseguir fazer daquele local uma comunidade, que as pessoas se integrem dessa maneira. Marcelo, então a gente pode dizer que um Masterplan inteligente, ele leva em conta as demandas sociais. Nós passamos sempre por processos de mudança, né? E esses processos de mudança da sociedade, eles envolvem vários fatores, até mesmo o fator geracional. Então, quando você pega as mudanças geracionais, você vai ter geração que tem uma necessidade de estar mais próxima uma da outra. E isso a gente vai olhar no desenvolvimento de um arquiteto urbanista para aquela região, né? O que eu posso fazer para integrar? E aí, olhando mercadologicamente, isso vai buscar o desejo das pessoas. Onde eu quero morar? Né? Se nós olharmos os itens mais importantes na tomada de decisão, localização ainda é o mais importante.
Mas aí tem segurança no empreendimento, preço, lógico, atrelado à condição de pagamento, você tem segurança no bairro. Tudo isso faz que você se preocupe como que eu vou viver, como que isso vai trazer qualidade de vida para mim. E no momento da pandemia, nós ficamos craques em nossas moradias, nos nossos domicílios. Hoje nós conhecemos os nossos domicílios de maneira muito qualitativa. Então nós vamos buscar essa qualidade, né? Então você vai ter grandes referências no Brasil, como eu poderia lembrar de Pedra Branca, por exemplo, que é um local que tem isso agregado, então tem uma qualidade de vida diferenciada. E outros tantos por aí que a gente poderia falar aqui de empresas que realmente fizeram um grande serviço ao Brasil, montando essas comunidades que foram realmente inteligentes, né? Não estou querendo falar só do Smart City como algo diferente, moderno, inovador, mas algo já que pode ter sido feito há 30 anos que alcançou esses objetivos. E aí o que você falou dessas necessidades sociais tem que ser colocado à voga para você poder realmente desenvolver uma ótima comunidade. Perfeito. Vamos puxar mais a conversa aqui para o mercado imobiliário mais especificamente, né? Como é que o Master Plan ele é desenvolvido dentro do mercado imobiliário? Ótima pergunta. Quando a gente olha o Master Plan, quando a gente fala de Master Plan, ele nada mais é do que um estudo de mercado que vai agregar informações, desde informações de sociodemografia até informações de oferta, como os vértices de crescimento da cidade, como cresce essa população, quanto cresce essa população. Então é importante a gente olhar tudo isso e verificar os diversos segmentos que vamos estudar numa área. Quando falamos de Master Plan, falamos de áreas grandes, às vezes muito grandes, Márcio. A gente já viu Master Plan sendo desenvolvido em 4 milhões de metros quadrados, né? Que é realmente um bairro inteiro. Então é importante que você consiga mostrar essa comunidade através dos diversos segmentos. Então podemos estudar o Master Plan residencial, que é horizontal e vertical, o varejo, voltado para comércio e serviços, o comercial corporativo, com prédios comerciais corporativos, inclusive prédios que podem ser até voltados para um mercado específico, como um Mediplex, um prédio comercial corporativo que tem um viés para medicina. Área de saúde. Né? Área de saúde. Aí você vai ter hospitais, você vai ter área de logística industrial, né? Porque você tem essa demanda também. Então, itens mais modernos do nosso mercado, como multifamily, como student living, senior living. Tá vendo que com isso você vai tentando encaixar todas as camadas de população para você realmente conseguir montar essa estrutura, né? Dentro do Master Plan você vai atingir todos os segmentos, todas as rendas, você vai mostrar aquela área que foi desenvolvida, planejada para ter mais qualidade de vida. Então aí, pelo que você está contando, atende toda a diversidade de produtos imobiliários, né? Perfeito. De Master Plan, né? Você pega todos os segmentos. Eu diria para você que no estudo de mercado é o estudo mais completo. É o estudo que a gente visa analisar os segmentos, e aí podem ser só 2 segmentos ou 3 segmentos, porque você também tem o viés do potencial construtivo. O arquiteto urbanista pode falar, ó, aqui a prefeitura não quer fazer indústria 4, por exemplo. Então você não pode construir indústria ali, mas você pode construir uma logística, né? Então tudo isso você vai conseguindo encaixar quais são os segmentos que melhor vão estruturar essa nova região ou essa região já em desenvolvimento. Certo. Eu queria que você comentasse um pouco do Master Plan para multiuso, né? Estudo de Master Plan para multiuso, que você pudesse comentar um pouco sobre isso também. Perfeito. Quando a gente fala em Master Plan, como eu falei, a gente está falando de áreas grandes, né? É comum aqui na Brain, por exemplo, a gente fazer Master Plan de 1/4 da cidade. A área nova tem 1/4 da cidade. Nós já fizemos Master Plan de área que tem o tamanho da cidade, né? Para você ter uma ideia, que é algo exponencial. Mas também você pode fazer algo em nível de vários segmentos, como se fosse uma análise de Master Plan, na malha urbana, que é o multiuso, que na verdade são empreendimentos multissegmentos que você vai atingir numa só localização urbana. Então com isso você vai conseguir trabalhar esses segmentos
A gente chama multiuso porque é normal hoje em dia se falar essa palavra multiuso quando a gente faz dentro da malha urbana. Mas ele nada mais é do que uma análise de master plan olhando os diversos segmentos. Certo. E também, Marcelo, quando a gente pensa no master plan, a gente está falando de planejamento, né, como a gente já comentou aqui, seja ali na perspectiva de planejar a cidade, pensar a cidade, né, ou trazendo isso mais específico para o mercado imobiliário. Mas o master plan ele também pode ser utilizado, por exemplo, numa situação de algo que já existe, né, um empreendimento que já existe, ou mesmo um bairro, né, a revitalização do centro de uma cidade, por exemplo, né, para algo que já está concreto e o master plan, esse estudo vai entrar para fazer algum tipo de ajuste, algum tipo de qualificação necessária, seja para o empreendimento imobiliário ou dentro do aspecto urbano como um todo. Nossa, essa sua pergunta é muito legal, Márcio. Eu acho que é bem interessante de a gente ver. Normalmente, os centros das cidades no Brasil, e não só no Brasil, é que a gente acaba tendo uma relação com o centro totalmente diferente. Mas os centros são altamente degradados, né? E essa degradação do centro é muito ruim, porque o centro é uma grande localidade de infraestrutura. Normalmente o centro tem acesso de modais, o centro tem vários predicados. E aí o que acontece? Ele acaba sendo marginalizado. Então você tem grandes problemas, a maioria das cidades do Brasil tem problemas nos centros das cidades. E aí hoje, todo o processo de revitalização, ele começa com o estudo de master plan. O que pode ser construído em nível de potencial, reformado, feito um retrofit, né, para você poder melhorar a utilização do centro. Então você vai pegar algumas cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, própria Curitiba, que já tem projetos para a revitalização do seu centro e que visam principalmente trazer pessoas para morarem no centro. Onde você tem ocupação 24 horas, você diminui a marginalidade, porque aquele local está sendo utilizado. Não é um local, por exemplo, que só funciona das 9 às 18, né, e o restante do tempo não tem ninguém. Ele funciona sempre. Então isso é muito legal, porque o master plan vai conseguir definir as premissas para a nova utilização daquela região, automaticamente querendo trazer a comunidade para essa região. Então foi muito bem lembrado por você e eu acho muito legal nós falarmos disso, porque hoje existem ferramentas, né, inclusive arcabouço legal para poder fazer esse remanejamento do centro, essa reocupação do centro. E eu acho legal que as cidades possam trabalhar isso e também que os desenvolvedores e os incorporadores possam pensar nisso junto à iniciativa pública. Perfeito. Olhar para os centros das cidades também, né? É muito legal isso. É importante, né? É importante, realmente muito importante. Nós temos centros que concentram coisas maravilhosas, inclusive culturais, Exato. Que poderiam ser muito mais bem integradas à sociedade. Às vezes a sociedade não participa porque é inseguro, ela não quer, ela tem medo de ir até lá. E a iniciativa pública deve, com certeza, criar subterfúgios para que traga essa população de alguma maneira. E aí a iniciativa privada vai se interessando em fazer esse reviver, esse renascer do centro da cidade. Perfeito. Eu queria te perguntar como é que a Brain entra nesse aspecto mais mercadológico, né, do master plan, para quem está acompanhando, para a nossa audiência, que você comentasse um pouco sobre o papel, o trabalho que a Brain desenvolve também com esse projeto, né, com os projetos na área de master plan. Perfeito. O master plan na Brain é um dos estudos de mercado que a gente mais faz, né? Nós atendemos não só os desenvolvedores, mas também, às vezes, o dono do terreno, o terreneiro, né, que quer saber o que ele pode ser feito na área, o que pode para ele, inclusive para valorar o terreno dele, né, e não simplesmente vender uma quantidade de metros quadrados. E para o desenvolvedor, a gente trabalha em parceria com os arquitetos urbanistas, eles olhando o potencial e a sua experiência, know-how e expertise, e nós olhando os segmentos e as informações e dados do segmento para poder fazer o melhor master plan possível para aquela área. O que pode ser melhor desenvolvido ali? O que a gente vai atingir? Quais são os públicos? De que maneira?
né, criar a viabilidade, inclusive, para saber se aquilo para em pé para você fazer em nível de negócio. Então, é usar a inteligência dos dados e das informações para gerar uma recomendação em nível de master plan do que vai ser feito nessa área. Perfeito. A gente já vai caminhando para o encerramento desse bate-papo, né? E não sei se você tem de memória, se você se lembra de um case de sucesso de um master plan, seja voltado específico para o mercado imobiliário, ou seja, pensar no planejamento urbano de uma cidade, possa ser no Brasil, fora do Brasil, que de repente venha na tua memória aí para a gente caminhar para o encerramento, que você pudesse contar para a gente. Eu acho que a gente tem diversos master plans no mundo, tem referências muito interessantes, como foi... eu digo que quando você fala de Olimpíadas, você sempre vai pensar no master plan, né, que é um estudo para aquele momento, né, que é um momento esportivo, que vai ser divulgado para o mundo inteiro, mas que vai te deixar um legado, né, que o legado é tanto o legado para a cidade em nível de infraestrutura, quanto o legado, inclusive, de apartamentos que vão ser utilizados pelos atletas que estão ali. Tem que ter um legado. Então, se a gente olhar Barcelona, né, se a gente olhar no nosso histórico recente das Olimpíadas, a gente vai ver cidades que conseguiram fazer grandes mudanças. No Brasil também aconteceu na nossa Olimpíada, isso é uma realidade, né, mas não da maneira que poderia ter sido melhor utilizado. Mas, com certeza, aconteceu de alguma maneira, como deveria ter acontecido, mas poderíamos ter utilizado melhor esses recursos. Isso eu estou falando de maneira muito ampla, mas a gente pode falar de um master plan que foi feito aqui no litoral de Santa Catarina, que está sendo desenvolvido um bairro novo, super moderno, inovador, com muitas alterações que vão facilitar a vida da pessoa que vai morar lá. Isso que eu acho interessante. Por isso que a gente fala tanto de qualidade de vida e de comunidade, porque você vai conseguir viver num lugar que vai te trazer isso. E a gente tem que buscar isso a todo momento. Então, eu acho que isso facilita. E o Master Plan, sem sombra de dúvida, esse que eu estou comentando com vocês, que é aqui em Porto Belo, mas outros também que fizemos tantos, estamos executando o Master Plan em Rondônia, então não é algo específico para uma região do país, e sim para o desenvolvimento de cidades e comunidades para melhor qualidade de vida das pessoas. Então, sem sombra de dúvida, a Brain pode auxiliar muito nesse processo de planejamento junto aos arquitetos urbanistas. Perfeito, Marcelo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, eu gosto muito de estar batendo papo aqui com você e com a nossa audiência, e sempre que precisar, estarei à disposição. Maravilha. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, Estamos chegando ao fim aqui de mais uma conversa de mercado, hoje com Marcelo Gonçalves, sócio e consultor aqui na Brain, sobre o assunto Master Plan. Não deixem de curtir esse vídeo e seguir a Brain nas principais redes sociais. Obrigado e até a próxima.